Então, pessoal, muito boa noite a todos, a cada um de vocês que compareceu aqui hoje nesta conferência de número 45, tema muito importante sobre a família. Esta conferência foi introduzida ao longo do caminho do movimento gnóstico, já na Nova Ordem, pelo venerável mestre Rabulu. Então ele explicou detidamente sobre a família nos seus livros, e a gente tinha no movimento na Nova Ordem, quem foi da Nova Ordem deve se lembrar, uma conferência que se chamava Explicação sobre a Família. Essa mesma conferência que nós temos aqui hoje. Então, sobre família, nós assistimos aí ao vídeo que nos deu algumas pistas, algumas definições, alguns exemplos, né, a respeito da família. Então, nós vimos que pode-se definir família de algumas maneiras. De maneira científica, na biologia, a família é um agrupamento de seres aí da mesma espécie, seres semelhantes. Vem a partir do Lamarck, dos biólogos Lamarck e também do Darwin, né, que fizeram essas classificações, e do Linneu, um biólogo sueco, né? E nós temos a família que nós conhecemos entre nós seres humanos, entre todos os seres vivos do reino animal, a família consanguínea. A família consanguínea, ela está reunida aqui na Terra, desde os bisavós até os tataranetos, tem um laço consanguíneo e está reunida também por um laço kármico. Isso significa que nós retornamos às nossas 108 existências no seio da mesma família. E aí é interessante notar que algumas religiões têm a simbologia disto, como a religião mórmon, que diz que a família é eterna. Então eles costumam fazer os convênios para as suas famílias, para unir os que estão vivos aos que já morreram. Então eles têm os batismos para os vivos, o endowment, uma ordenança deles lá no templo, mas também tem o batismo vicário, que é o batismo pelos mortos. Então eles creem que a família é eterna. Então, desse ponto de vista, realmente a família eterna, ela dura enquanto duram as nossas existências, 108 existências aqui na Terra. Depois esse laço naturalmente é desfeito. Então o venerável mestre Rabulu insistia, enfatizava para que nós fizéssemos a prática desde agora da morte dos eus, do apego, para que nós fôssemos desapegando desta ligação, deste apego que nós temos aos nossos entes queridos, aos membros da nossa família. Então, qualquer um de nós deve, se quiser seguir em frente com nossos estudos, ir fazendo esse trabalho, porque chegará uma hora que nós seremos submetidos a uma prova, e vamos ser submetidos à prova de Abrão. Vocês vejam quanto difícil, né? O quão difícil é a prova do Abrão, por isso ela é uma das últimas. Ali se mede o apego que tem iniciado pelas coisas materiais e pela sua família. Lembre-se da passagem bíblica em que o Senhor, o anjo, ordenou a Abrão que ofertasse um cordeiro, né, em holocausto, e ele arrumou, em cumprimento a essa ordem, a sua comitiva, composta do seu
criado do seu filho, e até o filho perguntava: pai, nós vamos para o sacrifício, tá tudo muito certo, tá aí a lenha, tá o facão, mas cadê o cordeiro? E ele dizia: por certo, meu filho, o Senhor nos proverá. Então veja a tamanha fé dele, do Abrão. Ele não desacreditou, não desconfiou do Senhor em nenhum momento. Então ele foi, o anjo lhe apontou o local, ele dirigiu para lá. Veja só a dor de um pai que era o seu único filho, o Isaac, em determinação, em obediência, a maior lei de iniciação é obediência a Deus, iria sacrificar o seu próprio filho. E quando ele levantou a faca para cortar, a foice, né? O menino que olhou para ele, com certeza pensando: bom, meu pai vai me matar. E ele realmente ia fazer isto. Vem o anjo, detém o braço dele e diz: Abrão, olha para aquele lado. Ele olhou, lá estava o cordeiro. Então isto é o simbolismo de uma prova que deve ter existido na época em carne viva, que a teatralização era feita em carne viva, e hoje se passa nos mundos superiores, no mundo astral, mas ninguém está isento dessa prova. Então Abraão passou na prova do apego. Todos os mestres passam nessa prova do apego. Vocês vejam, vocês sabem, né, que Jesus Cristo, muitas vezes, a família tentava manter um domínio sobre ele, e ele enfaticamente repudiava e dizia para a mãe, para o pai dele, né, para o José e para a Maria: o meu pai é aquele que está nos céus. Até na última hora que a Maria esteve com ele. Isto é um sinal de que a mãe não nos abandona nunca. Ela ainda tentou, né? E ele compreendeu, mas ainda aproveitou o momento para nos passar uma lição. Quando diz para ela: mãe, eis aí o teu filho. Quando ela dizia meu filho, né? Cheia de pesares, passando por um tremendo sofrimento, seu filho torturado, pregado, humilhado na cruz, sangue vertendo, as dores incalculáveis, e ela dizia: meu filho, meu filho, meu filho. Ele ainda teve forças para dizer: não, eis aí o seu filho, mãe. E apontou para o João, que é o seu irmão também consanguíneo, né? Filho de Maria, irmão de Jesus, que ele chamava o amado. O Jesus amava todos os seus apóstolos, mas tinha um que ele amava profundamente, muito mais, que era João. Ficou conhecido João, o amado, que era irmão de Jesus, assim como Tiago. Então isto é a prova que Jesus já nos ensinava, e também se passou com o venerável mestre Rabulu, né? Ele foi submetido a provas. Vocês podem ver nos seus escritos, nos seus vídeos, e não vamos contar a prova em detalhe, que levaria uma aula todinha, né? O venerável mestre Samael também teve que ser submetido a essas provas, né? E até pior, quando reencarnou em sua atual família, uma recorrência do Brutus, de quando ele era Júlio César. O Brutus lá o matou, e agora por vingança, né? Por traição, e agora iria ocorrer a mesma coisa, e ele tinha que passar na prova. Então ele ele matou Zeus de vingança, de ressentimento, e ainda perdoou a Brutus para que a recorrência terminasse.
Então, essa prova do apego, ela é aplicada em todos nós no momento final de nossas iniciações, mas por hora, então, temos que ir trabalhando esses eus de ambição, esses eus de identificações, esses neus que nos levam a ficarmos elevados para a nossa família, fascinados. A gente vê determinada família que não consegue ver a beleza, eu tenho isso até na minha família, não consegue ver a beleza de uma outra criança se ela é de outra família, somente da nossa. E isto não é correto para nós que vamos seguir esse caminho. A nossa família não é essa família consanguínea, a nossa família é toda a humanidade. E isto não significa que nós devemos abandonar a nossa família, como fez Siddhartha Gautama Buda por determinação divina, como fizeram muitos mestres. Nós temos que estar com a nossa família ainda de uma maneira mais incisiva, sermos o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, o melhor irmão, o melhor patrão, o melhor amigo. A isto sim ser um bom dono de casa, como disse o venerável mestre Samael. A partir do momento que nós conquistarmos o título na prática de um bom dono de casa, nós estamos prontos para iniciar o trabalho gnóstico de fato, passar pelas provas, pelas iniciações. Ninguém chegará a iniciação nenhuma se não cumprir em primeira instância os seus deveres para com a sua família imediata, para com a sua família consanguínea, e depois então que ele passa com a sua família imediata nos testes, né, nas provas, é que vai iniciar o seu trabalho de fato com a família humana. Mas é importante nós irmos trabalhando ao mesmo tempo e chegarmos ao ponto tal que enxergarmos em todas as pessoas o nosso irmão, o nosso filho, uma extensão de nós mesmos, como dizia São Francisco de Assis, que se via irmanado em tudo, como se diz o cumprimento dos maias, e é assim que os maias eram. Maia se cumprimentava, a gente diz bom dia, o outro responde bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite. Os maias diziam em respeito que tinha um pelo outro, que sabia que a extensão de si próprio, eu sou você. O outro dizia, você é eu. Então é assim que se dá. É importante então nós sabermos também, para seguirmos em frente, que devemos fazer de tudo para nossa família, tudo que estiver ao nosso alcance, mas não esperarmos nada dela, nada em troca. Principalmente se nós nos determinarmos pelo caminho iniciático, a nossa família passa a ser a nossa inimiga, não vai percorrer a mesma senda que nós, então nós precisamos percorrer com cautela, ser astuto como a serpente, assim como dizia Jesus, e ser pacífico como a pomba, e seguir em frente. Veja bem que isso aconteceu com o profeta Ló, e foi orientado a seguir em frente e não olhar para trás com a sua família. Aí sua esposa olhou para trás, virou estátua de sal, e ele seguiu em frente. Então é assim que acontecerá conosco. Ninguém de nós, na gnose ou em qualquer outra instituição, qualquer ordem mística, vai chegar aos céus de mãos dadas com ninguém da sua família, nem com o filho, nem com o pai, nem com o irmão, nem com a mãe. Se chegares aos céus, vai chegar sozinho. Então é preciso compreender isto. Por que acontece assim? Porque a família
se constitui no nosso inimigo, e quem já disse isso há muito tempo foi Jesus, quando diz: pois os inimigos do homem serão os da sua própria família. E isto vocês vão encontrar em Mateus, está no capítulo 10, 35 e 36. Os inimigos do homem estarão na sua própria família. Quando ele diz o homem, ele está dizendo o filho do homem, o iniciado. Então, mais ou menos aí nessa escritura, deve ser um pouco mais à frente, um pouco atrás, onde ele diz: eu não vim para trazer a paz para o mundo, eu vim para colocar a espada, onde o filho se voltará contra o pai, contra a mãe e o pai contra o filho. Em outras passagens bíblicas, né, ele vai dizer: quem não abandonar pai e mãe não serve para ser meu discípulo. E em outras nós vamos encontrar quando Jesus estava voltando do Egito para reiniciar de fato o seu ministério nos 3 anos finais. Quando ele começa a voltar ali para a Judéia, vem uma pessoa e bate nos seus ombros e diz: aí, mestre, tu estás feliz? Ele diz: por quê? Porque está voltando para sua casa? Ele diz: não, até hoje nenhum profeta foi bem recebido em sua família, nenhum profeta foi bem recebido em seu lar, nenhum profeta foi bem recebido em sua terra, e eu não serei exceção. Palavras de Jesus Cristo. Então é assim que acontece. Nós não seremos, ao contrário do que a gente pensa, com esse caminho nós não vamos ser bem recebidos nos nossos lares. O ditado popular já nos diz isto: na casa de ferreiro o espeto é de pau. Também diz em outro ditado popular: o santo de casa não faz milagres. Então é isso que acontece. Posso citar para vocês até o meu próprio exemplo, mas tenho exemplos melhores do que os meus. Comecei o trabalho gnóstico numa família que nós éramos 5, todos da gnose, 4 instrutores e uma pessoa que não era instrutora, mas era membro da segunda câmara. E no decorrer do tempo todos foram desistindo e hoje só estou eu. E há uma força enorme para que também desista e siga o caminho deles. E nós temos que respeitá-los, porque há o livre-arbítrio. A esposa tem seu livre-arbítrio e vai seguir o caminho que ela quiser. E todos são assim. Só que nós temos que ter o centro de gravidade permanente para seguirmos em frente com o nosso propósito de iniciações na senda do caminho, na senda gnóstica. Então é isto que nós temos a respeito da nossa família. Espero que nós possamos, de fato, a partir de hoje, né, ter um amor maior por nossa família, cumprirmos com nossas obrigações para estarmos bem na balança do karma, para que um dia nós possamos sair da roda dessa engrenagem de reencarnações, se libertar das leis e se livrar da nossa família. Enquanto nós tivermos um pecadozinho, quando tivermos uma dívida, nós estamos em dívida com a família e certamente reingressaremos no seio dessa família quando nós quitarmos as nossas dívidas. Então sim, poderemos ter a liberdade de escolher em que família queremos nascer.
os mestres escolhem que família eles querem nascer, que já não tem mais um laço familiar, um laço kármico. E geralmente eles escolhem uma família bem pobre, não que não seja uma família consanguínea, para que eles possam passar nesses testes das ambições. Então, um dia, oxalá que nós poderemos também escolher em que família queremos nos retornarmos e que não teremos dívidas com mais nenhum membro de nossa família. E para isso nós temos que compreender que quando, do jeito que nós estamos, nós temos nas famílias os maiores dos nossos inimigos, não as pessoas que nós mais amamos ou que mais nos amam, como nós nos enganamos pelo alto engano do ego. Nós temos na família as pessoas com quem nós mais temos dívidas. Então não casamos com quem nós pensamos que mais amamos, imbuídos por aquela paixão que amamos perdidamente. Na realidade, ali estamos casando com a pessoa que nós mais devemos, ou que ela mais nos deve, né? Que é a oportunidade que a lei nos dá para que acertemos as nossas dívidas. Não temos os filhos mais queridos ou são os pais mais queridos. Temos aquele com quem nós mais devemos. Então, na família está a encrenca kármica, está a engrenagem do karma, e é assim que ocorre. Então, até aqui nossas palavras. Temos aí nessa conferência o texto para vocês lerem sobre ela. Temos o vídeo e agora tem os vídeos aí também bem ilustrativos que vem fazendo o Paulo e o Pedro. Além disso, tem os livros básicos do Venerável Mestre Samael, os 5, e os livros do Venerável Mestre Rabulu. Temos todas as informações, só nos faltam nós aplicarmos essas informações. Todo o caminho que nós temos que percorrer está mapeado por informações e pelos mestres, porém eles não podem andar por nós, não podem percorrer o caminho por nós, é nós que temos que percorrê-lo. Muito obrigado a todos. Então, aí na sequência, nós temos algumas perguntas que foram sendo colocadas aí no vídeo texto do Cláudio, né? Tá dizendo: Maurício, sendo que formamos a mesma família, o divórcio há poucas décadas era um tabu? Casais que tiveram filhos de outros casamentos e se unem hoje, quem eram esses filhos de pais diferentes? Então, vamos ver se eu entendi a pergunta. Sendo que formamos uma mesma família. Então, ele está fazendo uma afirmação até aí. O divórcio há poucas décadas era um tabu. Está fazendo outra afirmação. Casais que tiveram filhos de outros casamentos e se unem hoje, eram esses filhos de pais diferentes? Bom, sinceramente eu não entendi a pergunta. Se alguém entendeu, poderá responder para ele, né? Ou fazer de outra forma para que eu possa entender. Então, Pedro Paulo está dizendo aqui: Maurício, quando uma pessoa desiste do caminho, isto é por causa da decisão do pai interno dessa pessoa, ou é por falta do CGP, ou seja, CGP, Centro de Gravidade Permanente da própria pessoa? Aí o pai, ele nunca quer que nós desistamos do caminho, Pedro. Ele nos aciona a nossa monda, nos aciona a nossa essência, para que ela tenha anelos, para que ela vá buscar as informações e para que ela procure as condições de passar pelas provas e obter as iniciações.
Agora ocorre que nós podemos desistir de tudo isto em virtude dos apegos, das identificações com as coisas desse mundo, e nós jogarmos tudo água abaixo. Então foi um fracasso, não do nosso pai, mas foi um fracasso nosso, ou seja, nós não tivemos competências e abandonamos a iniciação. Também pode ocorrer que a mônada ela não quer o caminho direto, não quer o caminho reto, e aí ela não trabalha a essência. Então aí fica difícil da pessoa ter anelos e dela ter força para percorrer o caminho. Ela nem procura, essa pessoa se identifica com tudo que é do mundo material, mas ela não tem nada de conexão com o espiritual. Então essa pessoa pode até chegar à gnose e até estudar toda a gnose movida por eus de curiosidade, mas não por vontade de se autorrealizar, por vontade de escapar da roda, por vontade de se liberar, só por curiosidade. Uma vez satisfazendo as suas curiosidades, como não tem morte do eu, não tem prática, ela acaba desistindo. E com o tempo ela passa a ter ser adversária desse conhecimento que ela recebeu, ou esse conhecimento fica como outro conhecimento intelectual que ela tem qualquer, e ela passa até a fazer uso desse conhecimento para se engrandecer, para robustecer mais ainda a sua autoconsideração. E tem os então, né, no caso, né, que a moda não quer, a gente brinca, diz que a gente brincava no tempo do movimento constituído, a pessoa ia na gnose na semana, na outra não ia, fazia uma prática, outro dia não fazia, a gente brincava, bom, isso também não tem culpa. A sua mônada está no Havaí tomando água de coco, então era uma brincadeira, né? Mas é isso que ocorre mesmo. Se a nossa mônada está no Havaí tomando água de coco, o que nós vamos fazer? Hoje não teve resposta às perguntas, então o Cláudio está perguntando, né? Nós estamos dando resposta aqui agora, Cláudio. Eu só não dei resposta à sua pergunta porque eu não a entendi. Se você puder formular para que eu possa entender, com a maior alegria eu tentarei responder para você. Acho que eu fico perguntando demais. Não, você não perguntou nada até agora, você só fez uma pergunta e ela tem várias afirmações, e depois você pergunta, você disse a pessoa uniu com a mulher que vem de pais diferentes, se aqueles filhos são dos pais. Então aí eu não entendi. Agora vamos em frente. Então, não, professor, não deve ter visto. Ia perguntar se você sabia me dizer. Deve ter sido bom, vou saindo, paz reverencial toda noite, paz reverencial, tudo bem. Então, eu não entendi a pergunta dele, por isso eu não respondi, tá? Se alguém puder, vamos voltar lá, que eu até cheguei a ler para vocês, né? A pergunta. Vamos ver aqui. A primeira pergunta foi dele. Ele diz, Maurício, sendo que formamos a mesma família. Então aí ele faz uma afirmação. O divórcio há poucas décadas era um tabu. Faz outra afirmação. Essa era verdade, né? Casais que tiveram filhos de outros casamentos e se unem hoje. Quem eram esses filhos de pais diferentes? Então não entendo a pergunta dele, tá?